alegria estar com você, começando o programa Vida em Foco, todas as tardes aqui na TV Evangelizar, ao vivo para todo o Brasil. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você me acompanhando via satélite, canal digital aberto, Sky, YouTube, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós começamos o programa falando sobre saúde. Nós temos aquela velha fama do brasileiro de ter um alto índice de depressão, cerca de 5,8% da população. E hoje nós queremos tratar este tema do ponto de vista espiritual. Por isso nós convidamos aqui o Padre Tiago Felipe Polonha, que vai nos ajudar a fazer uma reflexão sobre este tema. Também vamos falar sobre doação de sangue. Acontece que no final do ano as pessoas, não sei se por hábitos, por compromissos, acabam sendo menos doadoras. Eu quero reverter essa situação junto com você, então nós vamos ter esse assunto também. E mais, hoje ainda nós falaremos sobre o etarismo, que é algo que está na nossa sociedade. Será que tem a ver com exclusão da própria pessoa, da sociedade? Então vamos falar essa questão de idade, não só dentro do trabalho, tá? Em várias áreas. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Bom, quando a gente fala em depressão, e eu quero aqui trazer mais uma solução para você do que um medo, tá? Mas geralmente as mulheres têm um maior número dentro da população com depressão, certo? Que fica ali em torno de 6% no Brasil. Padre Tiago, seja muito bem-vindo, sua bênção, viu, meu querido? Boa tarde, Deus abençoe. Amém, obrigada. E obrigada por topar falar com esse tema hoje com a gente, do ponto de vista mais espiritual, né? Sim. Padre Tiago, pode ser pela tua experiência, pode ser pelo que chega nas tuas redes sociais, que você é ativo também. Como que você tem visto essa questão de depressão no nosso meio hoje? A gente tem notícias de que cresce. Eu não gosto muito de prova social que anda contra o ser humano, sabe? Mas isso é um dado, né? Que a gente tem que lidar com ele. Como que você vê? Isso tem a ver, tem alguma relação na tua cabeça? Algo que acontece específico? É a situação que a pessoa está vivendo? É aquilo que ela acredita? Como que você vê isso? Eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês sobre esse tema. E assim, não sou formado na área psicológica sobre isso, sobre essa questão de tratamento e tudo, mas como um padre, falar um pouquinho sobre a nossa fé. Porque quantas vezes e quantos anos e quanto preconceito já foi gerado por falar que depressão é falta de Deus, é falta de fé, é falta de oração. E a gente sabe que não é isso. É uma doença como qualquer outra doença que precisa de um tratamento, né? Interessante. E, inclusive, na minha história de vida pessoal, eu cresci minha infância e adolescência com depressão. É mesmo? E eu digo da minha vida, foi graças à igreja que eu consegui me libertar disso. Mas não era por falta de fé, não era por falta de oração, é pelas circunstâncias da vida. Nossa. E nós vivemos num país, como você falou ali no começo, da América Latina é o país que mais tem o maior índice de depressão. E isso que é uma doença que é muito preconceito. As pessoas não têm coragem de buscar, de ir atrás de tratamento. Então é um número falso que a gente tem, né? Não é um número interessante, real. Porque você falou essa questão que não tem a ver com a fé da pessoa, né? Não necessariamente, isso pode ser uma coincidência ou não. Mas o fato desse preconceito, que acho que não é só da sociedade, é da própria pessoa, de não buscar ajuda, isso acaba trazendo ainda mais fiéis para a igreja com depressão e às vezes sem um tratamento. Sim. Você vê isso acontecer ou não? Com certeza. Porque eu digo, não é um preconceito, a igreja tem um preconceito contra, Sim. Mas é um preconceito mesmo interior. Eu não vou buscar um tratamento porque eu vou ser tratamento psicológico. Tem aquele medo, eu vou ser chamado de louco, psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, eu não preciso disso. Então muita gente acaba buscando um refúgio em outro lugar, naquela esperança, não, aqui eu vou conseguir, e não consegue sozinho, é um problema.
é uma falta de hormônio, é uma coisa interior que precisa ser tratado também, né? E é interessante porque eu já vi vários padres falando isso, né? Que quando você tem uma doença psicológica, você não pode tratar ela apenas como se fosse uma doença espiritual. Porque se fosse uma doença espiritual, Sim. resolveria dentro da igreja. Mas é algo que você trabalha com a fé junto com a ciência, não é isso? E com certeza a fé, a devoção, o participar vai ajudar muito. Sim. O ir na igreja, o fato de você se levantar, você ter coragem de buscar alguma coisa. Eu acho que o primeiro passo para a gente poder se livrar na depressão é isso. É o você buscar também. Então, Sim. não deixa de ser uma forma de buscar. Talvez não é a única forma, não é o jeito mais eficaz, mas é um jeito que também vai ajudar muito. E se a gente está buscando um tratamento psicológico e tem esse apoio de uma comunidade, de irmãos, de uma fé, de um Deus que é maior que tudo isso, com certeza vai ajudar muito também. Sim, com certeza. E na sua paróquia, vocês têm orações específicas para quem tem doenças no geral, depressão? O pessoal procura esse tipo de ajuda? Inclusive, quando eu fui convidado, eu pensei muito em falar sobre isso. Na nossa paróquia, a gente tem algumas psicólogas sociais que atendem. Ah, que legal. Elas fazem um trabalho num valor simbólico. A gente tem esse acordo de oferecer a paróquia, oferecer a sala para elas e elas atenderem a comunidade que mais precisa. Que legal. Porque eu acho que grande número dessa depressão no Brasil também é porque tem muito pouco tratamento, né? Sim. No nosso país nós temos poucos psicólogos, o atendimento do SUS é pouco para muita gente, então é uma forma de ajudar também. E perguntando nesse sentido espiritual, eu digo, muitas confissões eu atendo, e era o exemplo que eu queria trazer toda vez que eu venho aqui, eu falo de algum filme, alguma animação. Eu gosto muito sobre esse assunto daquele desenho Divertidamente, que é a menina que trocou de cidade, perdeu os amigos, perdeu a convivência que ela tinha, e dentro da cabeça dela são os sentimentos. Ela tem 5 sentimentos que controlam ela. E muitas vezes, quando em confissões, em conversas, muita gente vem confessar sentimentos. Nossa. Eu vim confessar porque eu tenho medo, eu vim confessar porque eu tenho raiva. Sentimento está dentro de nós. Não é um pecado, porque eu não tenho controle. O pecado é o que eu faço. Sim. Se eu usar o sentimento dentro de mim para atacar outro, se eu usar o sentimento dentro de mim para culpar outro, aí posso entrar numa situação de pecado. Mas eu tenho que sentir a raiva. Eu sinto raiva por quê? Por causa de uma injustiça. Alguma maldade me faz sentir raiva. O medo é minha forma de defesa. É uma minha forma de defesa que não vai deixar eu pular num abismo, eu entrar numa jaula de um leão. O medo vai me segurar. É o meu mecanismo de defesa. Então, muitas vezes eu acho que a gente confunde isso. Eu estou sentindo, então eu estou mal porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo, então eu estou errado por estar sentindo. Nossa. O próprio jeito de sentimento. Nós temos isso de separar. Esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. E eu acho que esse filme do Divertidamente, ele mostra um pouco isso. A menina com depressão, ela não tinha nem a felicidade e não tinha nem a tristeza. Ela era controlada pelo medo e pela raiva. E a depressão dela surgia a partir disso. Então eu acho que tem tudo a ver, né? um grande trabalho que nós deveríamos fazer é isso, é cuidar dos nossos sentimentos. Sim. Não usar isso para transformar num pecado, mas perguntar por que eu sinto isso, por que isso me dá raiva, por que essa atitude me faz sentir isso. Eu acho que pode nos ajudar muito conseguir olhar para os nossos sentimentos também. Muito bom. E, bom, o padre Tiago Felipe Polonha é pároco da paróquia Nossa Senhora da Visitação, em Curitiba, certo? Isso. Está lá ainda, né? Faz desde o começo, não é, padre? Do começo do ano, Desde isso. o começo do ano. Então, você que é da região, viu que tem atendimento de psicologia lá na paróquia, então é um caminho também, né, padre? Que bom, Sim. que bom. Um serviço muito importante. Olha, te agradeço, padre Tiago, seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Opa, muito obrigado. Posso pedir para a gente ficar em pé, senhor, dar a bênção para nossa audiência? Com certeza, sim. Então vamos. E já também falando para a audiência, quem tem algum problema assim, que sente esses sentimentos, que nós chamamos de sentimentos ruins, mas são sentimentos naturais do ser humano, não deixe de procurar ajuda. Não é preconceito, não é por maldade, mas é uma doença que precisa de tratamento. E quanto mais a gente buscar isso, melhor vai ser para nós. Então pedimos que o Deus, que é o Senhor, que nos cura, que conhece nossa vida,
conhece nosso coração, sabe de nossos sentimentos, de nossa história, que Ele esteja conosco, nos ajude como médico dos corpos e das almas, nos ajude também a buscar sempre o melhor para a nossa vida. Um Deus que não nos fez para sofrer, mas um Deus que nos fez para ser feliz. Que esse Deus olhe por cada um de nós e nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre, sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada, bom retorno. Obrigado. E eu lembro a você que nós temos na nossa programação, durante todo o mês de novembro, a oração do Santo Terço mariano com o Padre Reginaldo Manzotti em 2 horários, 6 da manhã e 6 da tarde, aqui na nossa programação, também no YouTube da TV Evangelizar Oficial. E eu te convido também a participar comigo no próximo ano que será o ano do Rosário. 27 de fevereiro, nós sairemos em peregrinação pela Rota do Rosário. Você é meu convidado. Quero ir com você, com a sua família, com os seus amigos, para a gente conhecer essa rota que existe desde 2008 e traz várias cidadezinhas ali no norte pioneiro. Então nós vamos passar por Nossa Senhora das Brotas, por Nossa Senhora das Graças, pela Igreja de São João Batista, também por o nosso querido São Bom Jesus da Cana Verde, que tem tudo a ver com o período que nós estaremos nessa rota, que é o período quaresmal. E eu me comprometi com o grupo de fazer uma catequese catecumenal durante esses 6 dias de peregrinação e sempre rezando muito o Santo Rosário. Então você vê aí o telefone da Libermundo. Para quê? Para você pegar os detalhes do roteiro, saída dia 27 de fevereiro de 2024 aqui de Curitiba. Então, passe uma mensagem para eles. 419-9965-0377. Hora do nosso intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre doação de sangue e ainda hoje sobre etarismo, faixa etária. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco e praticamente em clima de Natal. Porque eu estava olhando aqui essa mesa, Denise. Já estamos em preparação para o Advento. Exatamente. Tudo bem com você? Tudo bem, Carol. Eu estava curiosa para saber a coleção da Produtos que Evangelizam para o Natal, viu? Então, aqui um Porque eu tô doida para começar spoiler, a enfeitar né? esse estúdio aqui já, entendeu? Já vamos começar, então, o clima natalino. Vamos lá. Com o do Advento, né? Tá. Lançamento, spoiler. Ainda não foi pro site. Não foi ainda? Não, mas até o finalzinho Aqui, do primeira dia, vez? Primeira vez. Pronto, aí eu gosto dessas coisas que você vê primeiro aqui, gente. Então, olha lá, tá ó. aqui. Lançamento. Não adianta procurar ainda, que não tem. Já vou avisando. Amanhã, pode ser que já tem. encontre. Pronto, os ansiosos Tá bom? de plantão vai estar ali. no site. Coroa do Advento, muito bem. Aí, árvore de Natal. Deixa eu só explicar uma coisa, Pode gente. Isso aqui é uma vela para cada semana do Advento que você vai queimar. Não é tudo uma vez, não, tá? Exatamente. Porque uma eu sei que cada gente que já domingo. fez isso. É isso aí. Queima tudo, né? Uma por domingo. A árvore de Natal já está Ai, no site, que linda tá? essa, gente. Então, olha só. não deixe de ser árvore, Saúde, né? Mas com as família, frases. prosperidade. Feliz Natal. Tá? Gostei. Para quem não montou o quem é presépio minimalista. ainda, temos aqui a opção Sagrada Olha que linda que Família. ficou essa cor, hein? Temos essa que é lançamento. Vocês estão caprichando, hein, gente? Vou mostrar Fala aqui sério. pro pessoal Olha que de bonito casa. Ó, esse, e ela uma acende vela. atrás. Então você vai acender a velhinha aqui e ela vai iluminar legal, na frente. Que linda! Tá vendo? Ó, a produção, dá pra deixar tudo aqui já, ó. Tá vendo? Já dá monta o já dá pra estúdio, né? enfeitar tudo. Esse aqui também, Esse né? também ele já tá aceso. Ah, Ó, olha lá. Sagrada ó. É que aqui Família tá com bastante também. iluminação, não dá pra ver, mas no Se colocar a mão escuro... atrás, talvez Ah lá. dê pra ver, né? Legal, E legal. aqui opções para amigo secreto. Tá. Caneca, Santa Chagas. Boa, amigo né? secreto, tinha até esquecido disso. Ótima opção Então- pra não gastar dinheiro com a família inteira com presente, entendeu? Lembrancinhas, E você né? pega produtos que evangelizam. Olha, essa é fosca. Essa é fosca, tá Que maravilhosa. legal, que bonita, gente. Olha Né? só. Aí Esse aqui é o terço. Kit incensário. Ah, é o kit. Exatamente. Vem o carvão. É aquele que o padre usa na missa? Na missa, Santa Chagas. Dentro Gente, vem esse aqui é carvão. cheiroso, hein? Vou te falar. Esse aqui é uma Aqui. mistura de olíbano com rosa, sei lá, mas é muito isso cheiroso. mesmo. É Muito isso gostoso, mesmo? né? É isso mesmo. Viu? Olha lá. Aí dentro, ó, Carol, carvão, Tá. a pinça e o incenso. Vem tudo aqui, já, vem tudo prontinho. junto. Só não vem o queimador ali, tem o a opção incensário. de comprar no site. Ó, gente, que bonito.
Tá? Tudo Então, bonito, né? opção de Natal e opções de presente. E Tá. hoje eu trouxe o catálogo também para mostrar para quem deseja. De Natal já esse? Também. Aham. Deixa eu ver aqui. Pode Você nem olhar. peguei na mão ainda. Olha, tá isso aqui tem lá pra vender? Tudo Tem isso? na loja. Ai, gente, olha isso, coisa bonita. Tá linda, né? Sagrada Família. Maravilhosa. Gente do céu, que Então, bonito. o catálogo para quem quer ser revendedor, lojista ou pessoa física, Tá. recebe o catálogo em casa, então faz o cadastro conosco no site. Tô vendo o preço das coisas aqui, peraí, que daí eu já vou vendo que eu já vou isso, comprar. já dá para olhar. Olha, Tem a as imagem de opções. Nossa Senhora das Graças, esse mês Pra também, esse mês, gente. Exatamente. Presta atenção, tem caneca. Eu não vou mostrar, não, depois você vê. Entra Vai lá, lá. não vou mostrar nada, não. Depois vê lá no site, Entra viu, no produção? site Curitiba, loja física Fortaleza também. Isso. E o site produtosquevangelismo.com.br. Muito bem. Obrigada, Obrigada, Denise. Carol. Corre lá para você antecipar as suas compras de Natal, né? E tudo isso que você ouviu ali. Eu quero fazer uma explicação breve aqui do que a gente vai começar a fazer da consagração total à Nossa Senhora a partir de domingo já. Não quero que você perca o primeiro dia. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Vou tentar responder as principais dúvidas que o pessoal tá me perguntando, tá? Então vamos lá. O que você precisa guardar a partir deste momento? Domingo, dia 12/11, anote aí no seu calendário, 9h50, aqui na programação da TV Evangelizar, vai no mesmo horário, lá no YouTube da TV Evangelizar. Você vai acompanhar já o primeiro dia da oração. Gente, nós já vamos entrar na preparação que é a oração, agora não dá mais para perder. Carol, não consegui ver 9h50, estava fazendo almoço. Vai lá no YouTube da TV Evangelizar que vai estar lá para você qualquer hora do dia. Mas você nesse dia 1, você já tem que estar rezando comigo, tá bom? Então, nós vamos rezar 12 dias as mesmas orações, que é o Vinde Espírito Santo, vem Espírito Criador, aliás, e Ave Maris Stella. São essas duas orações que faz parte do que nos ensina o próprio São Luís Maria Grignion de Montfort. Tá? Nós vamos seguir o que está naquele livrinho que você, se não adquiriu, ainda dá tempo de adquirir, dá tempo de você ler, não tem problema. Eu só estava tentando organizar aí a tua agenda, tá? Por isso estava fazendo pressão para você ler antes. Mas agora você vai focar no quê? Nas orações. Então, domingo, 9h50, a gente começa. E a gente só vai terminar essas orações no dia 11 de dezembro, que daí vão dar 30 dias de oração, seguindo todo o método dele, então isso vai mudando, você vai ver depois, são 12 dias essas duas orações, aí muda a oração, você faz por 6 dias, depois muda de novo mais 6 dias, muda de novo mais 6 dias, então são 4 blocos, tá? Que a gente vai fazer nesses 30 dias. Daí no dia 12 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, é o dia da consagração. No dia da consagração, você vai a uma missa, você já vai ter se confessado, tá? Isso está instruído tudo lá no livrinho. Se você não leu e você ainda está com dúvida, me pergunte pelas redes sociais que eu te respondo. Mas você tem que fazer uma confissão geral da tua vida antes da consagração. Então, de agora até o dia 12 de dezembro. Aí você vai na tua igreja, aonde você estiver, participa da missa, pode assistir pela TV Evangelizar, mas vá presencialmente. E você, nesse dia, vai assinar o tratado que você vai receber. Ou no seu e-mail, se você se cadastrou aqui no site da TV Evangelizar, ó, você consegue ver todas as principais informações do que eu estou falando aqui e você consegue colocar o seu e-mail para receber o tratado. Carol, não fiz, não recebi. Dá tempo de você fazer. Se não fizer, tem o tratado no seu livro. Agora, se você não tiver feito a inscrição aqui, gratuita, não comprou o livro, aí tá difícil de eu resolver. Então, ou vai lá e faz a tua inscrição, ou compra o livro que você vai ter o tratado. Daí, depois que você foi na missa, que você se confessou, que você se consagrou, aí sim você coloca a tua pulseirinha e assina o tratado. Leia, claro, leia. Eu vou ler com você, mas leia e assine, porque daí sim a consagração está finalizada. E depois? O que muda na minha vida depois? Depois você vai ter alguns compromissos do consagrado, algumas orações. Santo Terço que você acompanha aqui na nossa programação, tem lá tudo explicadinho no livro, tá? Então leia o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é importante. Bom, agora, depois de tudo isso dito, eu quero focar na questão de doação de sangue. Por quê? Porque, de fato, chega o final do ano, o pessoal começa a se preocupar com outras coisas, começa a correr mais. Não sei se o povo fica menos doente, não. Isso eu não sei dizer. Só sei que o número de doações cai. Então, essa matéria é especial nesse tema para que a gente não descuide de um ato que é uma verdadeira caridade. Acompanhe comigo. E mesmo um dia depois do feriado, a Andréia está assim, disposta a fazer o bem.
doando sangue. Para ajudar o próximo, né? Acho que compensa. Enfrentar essa chuva aí, acho que compensa. O João doa sangue há mais de 30 anos. Para ele, além da satisfação, é um motivo de autoajuda. A doação, a participação, a colaboração, voluntariado também, né? E além de estar ajudando as pessoas, você também se autoajuda, né? Você percebe que você tem essa capacidade por natureza que Deus nos deu. A doação de sangue não é apenas uma resposta a emergências, mas também uma prática contínua que ajuda a manter um estoque estável e sustentável de sangue. É uma prática inclusiva, pois qualquer pessoa saudável, dentro dos critérios estabelecidos, pode doar. Este ato voluntário fornece o recurso essencial e necessário para tratar diversas condições médicas, desde cirurgias emergenciais até tratamento de doenças crônicas. É de fato um papel fundamental na manutenção da saúde pública e no salvamento de vidas. O ato de doar sangue, ele é um ato de solidariedade e amor ao próximo, porque não existe um substituto, uma medicação que faça o que o sangue faz, né? Não tem as propriedades do sangue. E ao momento que você doa, você não sabe para quem vai o teu sangue. Pode ir para um adulto, uma criança, homem, mulher, todos os credos, todas as idades. Então, realmente é um gesto de solidariedade e amor. Porém, segundo os dados do Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira pratica esse ato de solidariedade. E nessa época de final de ano, os estoques costumam cair. Por isso, se você tem vontade de ser doador, basta entrar em contato com o banco de sangue mais próximo de você e fazer o bem. Desde a pandemia estamos trabalhando com o agendamento. O agendamento proporciona para nós um controle melhor do quantitativo de sangue que entra em nosso estoque, né? Então, os atendimentos que a gente faz para manter regular o estoque, ou seja, não ter um dia que tenha 200 doadores e outro dia tenha 60 doadores apenas. Então, nós mantemos uma constância. Por isso é muito importante o agendamento para que as unidades hemoterápicas a nível do Brasil e nós do EMEPAR possamos controlar essa entrada de sangue e manter o nosso estoque sempre de forma completa para atender essas demandas que a gente tem. Agora, para quem quer fazer a caridade, tem vários meios. Cascavel teve uma iniciativa de fazer uma feijoada para arrecadar recursos para evangelização de jovens, que foi chamado Momento Reviver. Acompanhe comigo. Para auxiliar financeiramente o grupo de jovens da Catedral Nossa Senhora Aparecida em Cascavel, foi realizada neste fim de semana a 8ª feijoada. São 150 jovens do grupo Reviver que levam o cristianismo para vários lugares da cidade. O lucro da feijoada, de acordo com a organização, será utilizado para despesas com retiros e ações que envolvam o Grupo Reviver durante o ano. O grupo tem como lema evangelizar jovens através de jovens. As ações do movimento nós temos as missões que nós fazemos, de levar o evangelho até as pessoas. Os principais eventos são os retiros, que nós fizemos 2 vezes ao ano, E nós temos também as noites de louvores, temos as missas mensalmente na catedral, também temos os terços semanais, que é na casa da comunidade, certo? Então são vários eventos que nós fazemos, também temos eventos de escola, onde a gente tem a parte catequética, ensinar a doutrina da igreja, E também os comportamentos dos cristãos, como ele deve se comportar. Então, vários eventos que englobam o movimento Reviver, E é através desses eventos que a gente consegue evangelizar as pessoas e levar Cristo às pessoas. O grupo não atua apenas na Catedral Nossa Senhora Aparecida, mas estende-se para todas as paróquias de Cascavel. O importante trabalho de evangelização. Nós temos que apresentar a beleza de servir a Deus, a beleza de pertencer a Cristo nosso Senhor, de poder servi-lo com alegria. E por meio do testemunho desses jovens nós temos recebido muitos frutos, graças a Deus. Nós temos colhido muitos frutos. Todos os ingredientes na mesa posta. O caldinho de feijão irresistível. E é claro que cada um tem o seu pedacinho da feijoada preferido. A feijoada tá uma delícia, a feijoada do Reviver é sempre muito gostosa, tem vários tipos e uma coisa que eu gosto é sempre chegar cedo para aproveitar o caldinho que eles deixam ali e o torresmo também. E muitos não resistiram e repetiram.
É o caso da professora aposentada Liana de Fátima Fuga, que agradece ao grupo de jovens pela atuação na cidade. Olha, muito bom prestigiar o grupo Movimento Reviver, pessoal que ajuda Cascavel a viver. O problema agora é ficar com fome, com vontade de comer feijoada em plenas 4 da tarde, né? Mas faz parte. A gente vai compartilhar com você agora como foi a missa dos 19 anos da Pastoral da Pessoa Idosa, que aconteceu aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. Vamos lá. No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, as voluntárias da Pastoral da Pessoa Idosa e demais fiéis acompanharam a missa em ação de graças pelos 19 anos da organização, celebrada pelo padre Jorge Fortunato, que no início fez menção ao padre Reginaldo Manzotti, embaixador da Pastoral, que está se recuperando de uma cirurgia e não pôde estar presente. Também rezamos de forma particular pelo nosso querido padre Reginaldo Manzotti, pela recuperação de sua saúde, da cirurgia que ele fez. Deus abençoe copiosamente nosso querido padre Reginaldo, e toda obra evangelizar é preciso. A pastoral foi fundada pela doutora Zilda Arnes em 2004. A médica pediatra sanitarista, que faleceu em 2010 vítima de um terremoto no Haiti, deixou um legado. Hoje, a organização acompanha cerca de 170 mil pessoas idosas mensalmente em todo o Brasil, com visitas domiciliares por meio de líderes. Nós precisamos de líderes, pessoas que se capacitem para ir ao encontro dessas pessoas idosas mais fragilizadas, que é o que a gente atende. Além de assegurar a dignidade e a valorização das pessoas idosas, a pastoral desempenha um papel na construção de comunidades e que envelhecer é uma jornada que todos nós vivenciamos. Todos nós ficaremos idosos. Ninguém vai ficar para semente. Portanto, pratique a paciência com o seu idoso hoje, para que amanhã também alguém pratique a paciência com nós, que ficaremos talvez idosos rabugentos. Aqui, 2 gerações, a pequena Valentina e a dona Sônia. O que as unem é o amor pelo próximo, principalmente por aqueles que carregam no coração as estações da vida, deixando vestígios de um tempo bem vivido para essa nova geração. Eu acho isso muito legal que a pastoral faz, então é um trabalho muito bonito também. A gente sente a necessidade que a pessoa idosa tem de atenção, de uma visita, de um carinho, e a gente vai até lá para levar a ternura de Jesus. E a gente vai para um intervalo e na volta falamos sobre o etarismo. Volte comigo. E eu volto com você aqui no programa A Vida em Foco para compartilhar tudo que é novidade e que está lá no site da TV Evangelizar. Se você ainda não conhece, te convido a acessar do seu tablet, do seu celular, do seu computador, porque por aqui você vê quem faz parte da programação. Olha aqui, já estamos na página da Meditação da Palavra. Isso aqui é novidade com o Frei Gilson. Hoje à noite tem estreia com Tony Alisson. Ação Menino Jesus está aqui. Nós temos também Noite de Louvor, todas as séries do que vai acontecer de agora até o fim do ano, que é a última, do ano. Tudo aqui, a consagração à Nossa Senhora. Mas além do que está acontecendo, quem são os padres, quem são os bispos, quem são os apresentadores, quais são os programas, quais horários, você tem toda a grade aqui. Então, conheça mais da nossa programação direto no site tvevangelizar.com.br. Agora nós falamos sobre o etarismo, que é o preconceito, de alguma forma, com a idade da pessoa, independente da idade que ela tenha, Mas acho que pelo contexto social que ela está. Então seja muito bem-vinda, doutora Flávia Maria de Paula Soares. Ela é psicanalista, psicóloga, doutora em filosofia, autora do livro Envelhecência, o trabalho psíquico na velhice, e também professora do curso de psicologia na PUC Paraná. Bem-vinda, viu?
Obrigada, Carol. Muito obrigada a você, viu? Vamos começar pela definição desse etarismo. Por que o preconceito com relação à idade? Ela parte da pessoa, esse preconceito é comportamental dela, é o que ela acredita dela, tem a ver com o ambiente? Eu vou te trazer a definição da ONU, que eu acho que ela é bem completa, porque ela traz umas 3 camadas do que é o etarismo. A primeira é o estereótipo, que tem a ver como nós pensamos a questão da idade. A segunda camada é o preconceito, que é como nós sentimos, como nós nos sentimos em relação a alguma pessoa, em razão da idade dessa pessoa. E a terceira camada é a discriminação, que é como nós agimos. Então isso é muito importante para a gente entender que não são ideias que não têm consequências, né? Como nós concebemos a velhice vai definir, por exemplo, ou as outras idades também, como a gente trata as pessoas daquela idade, né? E, em geral, esses estereótipos, eles têm uma conotação mais negativa que fazem com que a gente haja em relação às pessoas baseados no modo como a gente pensa e como a gente se sente. Né? Então, é uma definição muito rica, muito completa e ampla, que dá para esclarecer já muita coisa a partir daí. Sim. Então, é muito mais externo a pessoa, nesse sentido. Digamos, é o ambiente em que ela se encontra que vai acolher ou não por tem causa a ver da com idade, é isso? Com uma mentalidade que a gente tem, como a gente pensa uma determinada idade. Por exemplo, como eu concebo a velhice, como eu concebo a ideia da minha velhice e da velhice em geral, como eu penso isso. Isso vai se transpor para como eu me sinto em relação aos velhos. E define como eu vou tratar as pessoas velhas. Então, tem também essa questão que é social. O desrespeito e tal, ou do respeito, isso, né? O desrespeito, o respeito, brincadeiras, as piadas, infantilização. Tudo isso são características, são modos de expressão do etarismo. E que isso também é bem importante a gente ressaltar, porque a invisibilidade do etarismo, ou seja, a gente não refletir, a gente não perceber que a gente está tendo essa conduta etarista, ela perpetua o etarismo. Então é bem importante a gente fazer uma autorreflexão, a gente mudar o modo como a gente pensa o etarismo, para daí redefinir como a gente se sente em relação a determinada idade e como a gente age em relação às pessoas. E você mencionou a idade em si, ela é importante porque pode haver uma discriminação, digamos, né, nesses 3 níveis que você colocou, por alguém que simplesmente exclui a pessoa sem muita diferença até de idade, né? Eu fico pensando assim, se a gente for pensar um ambiente escolar, por exemplo, você que está na faculdade. Hoje é muito comum ver pessoas de diversas idades na faculdade, tanto os bem jovens quanto mais velhos, que não param de estudar, né? Isso, por exemplo, poderia representar um potencial etarismo ou não? Só com aquela pessoa que está com a idade muito avançada à frente? Não. Uma vez a minha sobrinha falou assim, tem uma pessoa mais velha na minha sala. Eu perguntei para ela quantos anos. Ela falou 28. Nossa, então, entendi. A ideia é que na cabeça dela, velho é quem tá 10, 15 anos na frente da gente, sabe como? Então sempre é uma referência que a gente tem. Mas pode ser um etarismo também da gente em relação aos jovens, por exemplo. Esses pode jovens ser o contrário. Podem, são preconceitos ligados à idade. Então pode ser eu falando dos jovens, aos jovens de hoje em dia. Tem, né, reflexões que, né, enfim, que não são. É uma geração então, tem muito que não pensa em nada. Que a gente não percebe mesmo. Sim, porque essa característica de invisibilidade é o que a gente tem que tratar. Tornar visível de início. E mudar, fazer a autorreflexão e mudar a concepção que a gente tem sobre determinada idade. Pelo menos colocar em questionamento, né? E fazer essa reflexão para ter um reconhecimento, então, de como eu penso e como eu trato o outro, né?
Porque essa é a questão grave, que ela pode ser inconsciente, ou seja, modos que nós concebemos, que a gente nem percebe, que muitas vezes vem mesmo da sociedade, que a gente nasce mergulhada numa sociedade que traz esses conceitos pra gente, né? Tá, doutora Flávia, mas você acredita que possa acontecer uma situação assim, ó, de, por exemplo, a pessoa mesma se sentir exclusa daquela situação, porque ela vê que a idade dela não é apropriada, sendo muito jovem, não, eu sou muito jovem para isso, ou já não tenho mais idade para isso, a partir da própria pessoa também acontece. Pode, chama autoetarismo ou autoidadismo, tem vários nomes, né? Tem etarismo, pode ser idadismo. Se é em relação a pessoas mais velhas, podem ser sobre a velhice mesmo, velismo. Esses são os termos são termos, né, que são concebidos. E o que acontece? A gente internaliza isso que está mergulhado aí na sociedade, que está inscrito no pensamento de todo mundo e que é vivido e que a gente não faz uma reflexão. Então, a gente pode se identificar a essa concepção preconceituosa, estereotipada, né? E a gente se identificando, a gente pode ter o autopreconceito. Ou seja, a gente achar que não é capaz de fazer algo que a gente é capaz, como quando é o etarismo, né? Mesmo que a pessoa seja capaz em razão da idade dela, eu supor que ela não é capaz em relação a isso, que a gente chama capacitismo daí. Capacitismo, tá. Entendi. Que toda vez que tem o ismo, tem a ver com preconceito. Entendi. É uma concepção negativa. Entendi. E como que a gente combate isso, não só nos outros? Eu acho que tem que ser um combate que começa por nós, porque eu ouvindo você falar, acredito que seja uma coisa tão mais cultural e imperceptível, tão do ser humano mesmo, né, natural do ser humano, porque, por exemplo, quando você não conhece uma pessoa, eu tive muito essa experiência quando trabalhava com atendimento a cliente. Você está escutando a voz da pessoa, você não sabe o rosto dela, você cria uma expectativa com base na voz. Sim. E aí, quando você encontra a pessoa, nunca você vai conseguir bater a voz com o que imaginou. Isso é impossível, né? Então, eu creio que é muito natural para o ser humano imaginar. E essa imaginação, se você une com experiência, com aquilo que ela acredita mesmo, com aquilo que ela já viveu, pode se tornar um preconceito de forma assim, às vezes sem a intenção de machucar o outro, mas ela está muito embutida no ser humano. Você concorda com isso ou não? Sim, concordo. E como trabalhar, então? Por isso é essa autorreflexão que a gente precisa fazer, mas não basta só refletir. A gente precisa falar sobre isso. E também trazendo as indicações que a ONU ensina a gente, tem vários níveis também, que um é das políticas públicas, que é maior, né, do que a gente, enfim, que é a questão do Estado. Mas as outras estratégias vão ser educacionais, mas uma educação intergeracional. Então, a convivência... Algo pode ser replicado. A convivência entre gerações. As crianças com os jovens, convivendo com os mais velhos, essa troca, essa convivência, são as estratégias que vão ter maior eficácia então, nessa família é muito bom para transformação. isso. A família toda, sempre junta, todas as gerações. Mas a gente pode ter etarismo dentro da família também. Tanto a gente falar dos jovens, você não serve para nada, na tua idade eu fazia assim, eu já estava, né? Já trabalhava, já ganhava meu dinheiro, como até uma certa invisibilidade que a gente pode ter na velhice, que os nossos velhos podem falar e a gente fala, de novo a mesma história, ou tratar de forma infantil, o senhor quer mais um papazinho? Entendi. Né? Então, são várias facetas então. E várias formas. Então, a gente falar sobre isso como a gente está falando aqui. Mas o que eu tenho pensado é que a gente precisa mudar, no caso da velhice, que é a minha área maior de estudo, a gente mudar como a gente pensa a velhice. Porque, historicamente, a gente tende a pensar a velhice como doença e perdas. Entendi. E aí porque o corpo declina. Aí eu vou convidar o pessoal a ler seu livro, né? Sim. Envelhecência, que está lá no seu Instagram. Acredito que por lá consigam mais informações. Sim. Muito bom, muito bom. E a gente pensar, Carol, a velhice como um período de desenvolvimento, de ganho, onde a experiência de vida
vai compensar as perdas que a vida vai trazer, das perdas das pessoas próximas, da proximidade da morte, Sim, né? De uma série de coisas. Então, a gente mudar o modo como a gente pensa. Importante. Né? A velhice obrigada. já é o ponto principal. Eu que agradeço. Obrigada, viu, pela tua presença. Convido você a conhecer mais do trabalho da doutora Flávia de Paula Soares. E aproveito para te dizer que nós teremos uma missa transmitida hoje, dia 7 de novembro, às 19 horas, diretamente da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, com o padre William Pires. Então, amanhã a gente se encontra novamente. Um beijo, fica com Deus, viu? Muito obrigada pela tua presença. Obrigada.